Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a implementar o percurso em nível em uma árvore binária. Se você está chegando agora no canal, sinta-se em casa. Aqui, além de um espaço de ensino de programação, é um espaço de entretenimento e conversa. Então se você gosta de tecnologia, já se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Se você vem acompanhando a série de estrutura de dados aqui no canal, você já deve saber o que é um percurso em uma árvore. Mas caso você não tenha visto os vídeos ainda, eu vou fazer uma breve recapitulação e depois você pode partir para conferir a playlist. Quando falamos em percurso em uma árvore, nós estamos falando de fazer uma operação em todos os nós da árvore de uma maneira sistemática, ou seja, seguindo um fluxo bem específico. A gente já viu aqui no canal como fazer o percurso em ordem simétrica, e a gente viu que quando a gente executa o percurso em ordem simétrica em cima de uma árvore binária de busca, a gente consegue exibir os nós na ordem crescente, né, ou decrescente, enfim, na ordem que eles estiverem ordenados. A gente também já viu o percurso em pós-ordem, e a gente viu como utilizar isso para fazer a medição da altura da árvore, né? E agora a gente vai ver o percurso em nível, que é um percurso bem diferente dos outros, que a gente não vai conseguir fazer de uma maneira recursiva, mas que é interessante para dar uma noção um pouco mais visual para a gente do que está acontecendo ali na árvore, e a gente vai querer utilizar isso quando for entender melhor a remoção de uma árvore binária de busca. Então vamos aqui para o quadro para te explicar como é que funciona o percurso em nível. Apesar dele ter uma implementação bem diferente dos demais percursos que a gente já viu, ele é o que é o mais intuitivo de entender quando você olha para a árvore mesmo, tá? Por quê? Porque, olha só, você tem cada um dos níveis da árvore aqui à medida que você vai descendo pelos filhos, certo? Então tem o primeiro nível de estar aqui a raiz, aí vem o segundo nível, né, com os filhos da raiz, depois o terceiro nível aqui, quarto nível, até no nosso caso da árvore de exemplo aqui, o quinto e último nível, certo? Então o percurso em nível, ele vai exibir os nós na ordem que a gente vê desses níveis, tá? Então vai estar realmente de cima para baixo e da esquerda para a direita, que é o que a gente acha mais natural de entender, né? De fazer a leitura. Então quando a gente executar o percurso em nível nessa árvore, a gente tem que obter como saída o seguinte: 61, que é o único nó no primeiro nível, depois 43 e 89, que são os nós que seguem no nível seguinte, depois 16, 51 e 66, certo? Na ordem que eles aparecem no terceiro nível. Em seguida, 11, 32, 55 e 79. E finalmente, no último nível, a gente vai exibir 77 e 82. Então essa é a ordem em que uma operação seria realizada se você fizesse ela percorrendo a árvore em níveis. Então aproveito para reforçar que aqui a gente está utilizando a função print do Python como exemplo de uma das possíveis operações que poderiam ser realizadas ao longo do percurso. Tá? Então, por simplicidade, a gente simplesmente quer exibir o valor do nó que a gente está percorrendo. Mas numa aplicação real, você poderia querer realizar qualquer outro tipo de função, tá? Então esses nós eles poderiam ter dados diversos, não necessariamente números, né? Seria um outro tipo de dado que você pudesse estar interessado em ordenar, e você poderia querer fazer outros tipos de operações, outras funções em cima dos nós dessa árvore. O que importa para a gente aqui é entender como é que você poderia percorrer, né, andar todos os nós da árvore de uma maneira sistematizada. Agora, a gente não vai conseguir fazer a implementação do percurso em nível de maneira recursiva, como a gente fez os outros percursos já apresentados. A gente vai precisar de uma estrutura de dados auxiliar que traduz essa ideia de que quem está mais próximo da raiz é exibido primeiro, de que quem chegou primeiro sai primeiro. Já está ligado já qual que é essa estrutura? Isso mesmo, uma fila. A ideia é basicamente a seguinte: a gente começa colocando a raiz na fila. Então a gente colocou lá 61. E daí a gente vai entrar num loop que tem a seguinte característica: a gente tira o que tiver lá na fila, então tira um único elemento, o elemento que está mais à frente da fila, então tira o 61 e exibe ele, tá? Tirei aqui o 61, vou exibir ele. E eu coloco na fila os filhos desse elemento que eu acabei de tirar. Então vai entrar na fila 43 e 89. E aí, dentro desse loop, eu vou fazer o seguinte: novamente, eu vou retirar o primeiro elemento da fila, então vai ser o 43 aqui, ele sai e eu posso exibir. Então ele está aqui na ordem correta. No momento que eu tiro o 43 da fila, eu adiciono os filhos dele, né? Então já botei o 43 lá, vou adicionar aqui o 16 e o 51, certo? Então vou botar aqui embaixo do 89, 16 e aqui embaixo 51. Então vê só como que os filhos do 43 foram organizados naturalmente na fila logo depois do 89, tá? Que está no mesmo nível do 43. E aí dentro desse meu loop eu vou remover o primeiro elemento da fila, 89,
ele vem para cá, é exibido na ordem certinha, e ao mesmo tempo que eu removo ele, eu adiciono na fila os seus filhos. E no caso, 89 tem um único filho, 66. Então 66 entra aqui. E assim a gente continua, tá? Vou lá, vou remover o 16, adiciono o 11 e o 32. Então você vê que naturalmente 11 e 32 vão entrar depois do 66, que está no nível acima, e também vão entrar antes do 55, que é um nó que está mais à direita no mesmo nível. Então a fila ela traduz exatamente o que a gente quer e a gente vai levar isso lá para o código e implementar isso em Python agora. Então aqui, pessoal, está o nosso arquivo em que a gente vai implementando as funções sobre árvores nessa série de estrutura de dados. Eu vou deixar o link aqui, como sempre, na descrição do vídeo, tá? Para o repositório lá no GitHub. E a gente vai precisar de uma fila. Eu poderia utilizar a fila do Python, na verdade isso seria o recomendado, utilizar uma fila, uma estrutura de dados da própria linguagem que já foi testada e está otimizada, mas aqui para fins didáticos eu vou utilizar a minha própria fila, aquela que eu implementei num vídeo anterior aqui no canal, que você pode conferir, vou deixar linkado aqui, tá? Vou utilizar a minha própria fila para mostrar para vocês que funciona. Então eu vou voltar aqui nas pastas, analisando as pastas do que eu já implementei, tem aqui a fila, tá? Esse arquivo kill.py, que você também pode ter acesso a ele no GitHub, caso você queira utilizar a mesma fila que eu. Vou copiar esse cara para cá, para dentro das árvores, tá bom? Isso só para facilitar a importação, para não ter que lidar com burocracia aqui no Python. Então aqui eu já tenho uma cópia desse arquivo kill, né, que tem a minha classe kill é fila em inglês, e eu vou poder importar aqui no topo from kill, o arquivo, import kill a classe, tá certo? Então, legal. Agora a gente vai descer aqui, a gente tem a classe de nó da árvore, normal, a classe árvore binária, que a gente trabalhou já algumas coisas, e a classe árvore binária de busca. Quando eu estou falando de percurso em nível, ou percursos quaisquer aqui, que a gente está estudando para as árvores, é um tipo de operação que serve para qualquer tipo de árvore, em particular aqui para as árvores binárias que a gente está trabalhando. Então não vou implementar dentro da classe de árvore binária de busca, que é uma árvore binária também, né? Você vê aqui a herança. Eu vou implementar na classe base uma árvore binária genérica, tá? Então esse procedimento que a gente vai fazer agora ele serve para uma árvore binária qualquer. Então vamos descer aqui e implementar mais uma função, def level order traversal, para seguir o resto da nomenclatura que a gente estava utilizando aqui, né? Então, novamente, eu coloco aqui self e um node. Tem uma coisa que estava me incomodando um pouco, é que às vezes a gente precisa desse valor known para dar algum tipo de retorno, alguma coisa que tem significado mesmo interno na função, tá? E a gente tem utilizado ele como valor padrão das funções, quando a gente quer não passar nada ali e utilizar a própria raiz como o nó principal, né? O nó em que vai iniciar essa execução dessa função. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável, né? Na verdade um tipo de constante, vou colocar aqui como root, de raiz em inglês, tá? E você pode dar qualquer tipo de valor aqui, no caso eu vou escrever uma string mesmo com o nome root. E ao invés de passar agora como valor padrão esse known, eu vou passar a nossa própria constante root ali, tá? Então, isso permite que a gente continue chamando a função sem ter que passar um nó específico. Pô, eu quero rodar a partir da raiz, é óbvio, isso eu não preciso passar nada, legal. Então, isso permite que a gente faça isso e também libera o valor known para a gente poder utilizar ele com algum significado dentro do nosso código, tá? Então, eu vou verificar aqui no começo se o nó ele tem esse valor root, porque se tiver, quer dizer que ele deve ser igual à raiz da nossa árvore, certo? Então, self.root é a variável que representa de fato a raiz da árvore, e você pode ver isso aqui na nossa definição no init, tá? Então, se você não está ambientado ainda com esse código, eu sugiro que você passe lá no GitHub, baixe o código, dá uma estudadinha, olha os vídeos aqui na nossa playlist. Beleza, seguindo então agora o que eu comentei para vocês, o que a gente vai implementar? A gente tem que criar uma fila, tá? Então, vou criar um objeto aqui, queue, da classe queue. Legal, tem a nossa fila aqui. E aí eu vou colocar já esse nosso nó na fila, tá? Então, push node. A interface da fila, para quem não lembra, é sempre push e pop. Push para inserir, pop para remover.
e ela sempre vai inserir no final e remover do início, tá? Como uma fila mesmo que você está acostumado aí de banco, supermercado, esse tipo de coisa. Então, kill.push, e aí eu vou fazer o seguinte, enquanto a fila não for vazia, tá? E a gente implementou lá a função especial len na nossa fila, então enquanto esse negócio aqui, o tamanho da fila for maior do que 0, a gente vai pegar um elemento que está no começo da fila ali, então node igual a kill.pop, peguei esse cara, eu posso exibir esse cara, tá? Print node, e eu vou colocar na fila os filhos desse cara. Então, kill.push node.left e node.right. E aí qual o problema que pode acontecer? Pode ser que ele não tenha nenhum desses filhos, ou não tenha um ou não tenha outro, certo? Então tem que fazer uma verificação aqui se os nós que estão à esquerda e à direita são diferentes de nulo, tá bom? E aí o nosso nulo a gente representa aqui com o none. Então se node.left, e aí para o Python, para a semântica do Python, não preciso fazer a comparação se é nulo ou não, né? Simplesmente se for none, não vai passar aqui nesse teste. Então, se node.left, ou seja, se é diferente de none, eu posso colocar lá esse cara. Da mesma maneira, se node.right, eu também posso colocar na fila o cara que fica à direita. Então o código é basicamente esse, eu vou ajustar só alguns pequenos detalhes agora, eu prefiro colocar logo na fila antes de exibir, e para exibição, para não ficar pulando linha para todos os elementos ali, para a gente conseguir colocar eles lado a lado, a gente tem que dizer que para o print, o caractere de terminação não vai ser mais o quebra de linha, mas vai ser simplesmente um espaço, tá bom? Então isso aqui traduz a ideia do que a gente quer fazer, e a gente pode testar esse código em cima do nosso outro arquivo aqui, esse test.py. Então, um arquivo que está aqui no mesmo nível da árvore, tá? E que a gente já utilizou nos vídeos anteriores, mas eu fiz uma pequena reorganização aqui, porque ele estava diretamente atribuindo para a árvore os valores aleatórios aqui, eu gerava 42 valores aleatórios entre 1 e 1000, e inseria isso na árvore binária de busca, e agora eu tenho isso numa função separada aqui e criei uma outra função para representar a nossa árvore de exemplo, tá? Então, esses valores aqui são exatamente os valores que a gente viu lá no quadro, e a ordem que está aqui é a ordem necessária para que eles fiquem daquela forma que a gente viu. Então, nos dois casos aqui eu estou criando árvores binárias de busca, inserindo os valores e retornando a árvore. E aqui a gente tem uma variável BST, né, Binary Search Tree, árvore binária de busca, que está sendo atribuída, eu posso atribuir tanto a árvore de exemplo ou trocar aqui pela árvore aleatória. Tá? Então vamos testar primeiro na árvore de exemplo, porque a gente sabe exatamente o que a gente deve esperar. Então a gente tinha aqui do vídeo anterior a chamada a esse In-Order Traversal, que é o percurso em ordem simétrica, que dá pra gente, no caso de uma árvore binária de busca, os elementos ordenados, né? Eles vão ser exibidos ordenados. Eu posso comentar isso aqui, que a gente não vai fazer busca nesse vídeo. E eu vou botar para a gente comparar aqui embaixo agora o percurso em nível, tá certo? Então a gente pode botar aqui bst.level order traversal. Então vamos rodar. E a gente vê então em cima o percurso em ordem simétrica com os elementos ordenados e embaixo o percurso em nível, exatamente da forma como a gente esperava. Então você pode comparar aqui, ó, 61 era quem estava na raiz, 61 aqui na raiz. Depois 43 e 89, e aí você olha aqui 43 e 89. Depois segue 165166, então temos aqui 165166. No próximo nível 11, 32, 55 e 79, então são os próximos 4 elementos aqui. E finalmente 77 e 82 isolados no último nível. Convido você a criar seus próprios exemplos de árvores e testar esse código em cima deles para conferir que está tudo direitinho. Se te pedirem para implementar um percurso em nível em uma árvore, o importante é que você consiga reproduzir exatamente essa ordem que a gente conseguiu implementar aqui utilizando uma fila. Mas talvez você possa ficar um pouco intrigado pelo fato de que a gente não separou de fato os níveis da árvore, né? Talvez você quisesse ver um desenho da árvore, como a gente conseguiu desenhar ali no quadro, esse tipo de coisa. Então, fazer esse tipo de operação seria algo mais complicado, tá? Mais complexo, e que você tem que fazer com cuidado, porque você tem que pensar, né? Por exemplo, a priori você teria que saber quantos níveis a árvore tem para você conseguir empurrar as coisas e fazer um visual direitinho, né? Isso é uma das complicações que pode aparecer.
Outra coisa é que você não pode supor que a sua árvore ela não tem buracos, né? Não tem elementos ali pelo meio que de repente não tem filhos à esquerda ou à direita, tá? Que ela seria, por exemplo, completa. Você não pode supor isso, ela pode estar degenerada, ela pode estar com alguns elementos faltando ali pelo meio mesmo. Então, tipo, no primeiro nível tem um cara, você não sabe se no segundo nível tem dois, necessariamente, tá? Você não sabe disso, então você não pode supor que os elementos que vêm logo em seguida, os dois elementos que vêm logo em seguida a raiz, eles estariam no segundo nível, tá? Então tem várias complicações aí. Essa última complicação em particular, de pelo menos determinar em que nível está cada elemento, você consegue contornar de uma maneira mais tranquila em uma árvore binária de busca, tá? E eu posso mostrar isso para vocês num outro vídeo. Mas em termos de percurso, de execução de operações de maneira sistemática por níveis, a gente já conseguiu cumprir muito bem essa etapa. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha entendido como é que a gente pode realizar operações dentro de uma árvore seguindo essa ordem de nível a nível. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao trabalho. A gente vai continuar aqui a série realizando agora algumas operações mais específicas para árvores binárias de busca. Muito obrigado e até a próxima.